Comprimidos, irmão, capaz de ser, amém? Quantos creem que tem coisa boa chegando? Feche os teus olhos, amém? Pra gente estar orando, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, amém? Oh, Espírito Santo. Feche os teus olhos nesse momento. Entre em comunhão agora com o Espírito de Deus. Quero que você esqueça a pessoa que está do seu lado, a pessoa que te convidou, e se conecte somente ao Espírito de Deus nesse momento. Obrigado pela sua graça, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Fala assim, igreja, eu recebo a unção de Deus. Fala assim, a unção de Deus. Fala assim, a unção que despedaça todo jugo, todo peso, no nome de Jesus. Amém? Quantos creem? Aplaude Jesus. Pode tomar seu assento. Pode se assentar, amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Estão todos bem? Estão todos bem, igreja? Amém? Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 10. Oh, Espírito Santo. Igreja, hoje o tema fala assim, confissões da fé. Fala assim, confessando. Fala assim, confessando a fé. Amém? Todos acharam? Trazer um ensinamento muito simples hoje, amém? Fala assim, como a fé funciona. Amém? Eu e você tem fé, mas eu e você precisa compreender como que a fé funciona, amém? Vai adiantar você ter um carro na garagem, mas você não sabe nem ligar o carro? Não adianta de nada, amém? Quantos tem fé aqui? Eu e você tem fé, amém? Mas eu e você precisa aprender a usar a fé. Amém, igreja? Todos achou? Romanos capítulo 10, verso 9. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, verso 9. Todos achou? Amém? Vamos ler, olha o que está escrito. Se com a tua boca fizer o quê? Se com a tua boca fizer o quê, igreja? Que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás... Olha o verso 10. Porque com o coração se faz o quê? Se crê para a justiça, e com a boca se faz o quê? A Então com a boca se faz o quê? Confissão. O que é confessar? Amém? Não tem como eu e você confessar sem usar a nossa boca. Fala assim, boca. Fala assim, boca. Amém? Então esse verso é muito simples. Esse versículo está falando que com o nosso coração eu e você crê, e com a nossa boca a gente confessa. Qual é um sinal que uma pessoa crê em Cristo? Quando ela vem aqui na frente e confessa G, com o quê? Com a sua boca. Tá vendo como que é simples? Então você já percebeu que a fé e a sua boca estão completamente conectadas? Fala assim, ligadas. Tá entendendo? A nossa fé, igreja, quando eu e você crê no nosso coração, a gente vai precisar fazer o quê? Confessar. Fala assim, confessar. Confessar com a boca. Tá entendendo? Muito simples. Então as confissões, como que eu e você vai fazer confissão? Fala assim, com a boca. Amém? Mas para crer no coração, é no espírito. Amém? Para crer no espírito e com a boca se confessa. Então a sua fé, um ponto chave hoje, a sua fé está completamente ligado com as suas palavras.
com as suas palavras, com aquilo que você confessa. Amém? Talvez eu e você tenham fé, mas você está confessando outras coisas. Você está determinando outras coisas sobre sua vida. Está entendendo? E isso acaba anulando a sua fé. Está entendendo? O que você determina, assim acontece. É muito simples. Ó, vamos ler o verso 9, para vocês prestar atenção. Ó, se com a tua boca, já está declarando, está simples. Ó, se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, tá? É com coração. Quanto está com o coração determinado a crer hoje aqui nas palavras que vai ser liberado? Amém? As palavras que vai ser liberada hoje, você só precisa crer no seu coração. E olha depois a sequência. E com a sua boca se faz a confissão para a salvação. É muito simples. Um ponto-chave. Quando você crê no coração, você sempre vai confessar com a sua boca. Amém? Qual é um sinal das pessoas que andam pela fé? Presta atenção nas palavras que saem da boca dela. O justo vive pela fé. E como a fé é manifestada? Como a fé funciona? Amém? Vocês estão dispostos aqui a usar a sua fé? Vocês estão dispostos a usar a sua fé? Então você vai precisar confessar. Confessar o quê? Aí que está o segredo. Primeiro ponto é confessar Jesus. Primeiro ponto que eu e você precisa é confessar Jesus Cristo. Está entendendo? Quando já confessou Jesus? Então esse foi um sinal que você tem fé. Esse é um sinal que você tem fé. Amém? Mas e agora? O que você vai fazer? Como você vai viver se o justo vive pela fé? Como eu e você precisa viver? A gente que é cristão. Está entendendo? Oh, Espírito Santo. Fala assim, confessando. Tem pessoas que vêm aqui e aceitam Jesus, igreja. Ele só confessa Jesus naquele momento. E o justo vive. Não é só um momento. O justo vive pela fé. É muito simples essa parte. Entender? Então, o meio do seu coração precisa ficar conectado com as nossas palavras. Está entendendo? Com tudo que você confessa, com tudo que sai da sua boca. Está entendendo? Precisa estar conectado, alinhado. O que é confessar? É você pegar algo que está em oculto e fazer o quê? Liberar. Está entendendo? É você pega o que Deus falou e você libera. Você fala. Está entendendo? É muito simples. Eu vou deixar para ensinar nos próximos cultos, amém? Igreja, presta atenção. Quando você não libera o que está em oculto, aquilo não se manifesta. Um exemplo para vocês. Uma pessoa que vive em pecado, ela sempre quer esconder. Quando você vive em pecado e você esconde, aquilo te aprisiona, prende você. Por isso que eu e você precisa confessar para Deus. Tá entendendo? Não é aos homens, é confessar para Deus. Abre sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. É muito simples, amém? A fé só funciona quando você confessa, quando você declara, quando você diz, amém? Todos achou? Hebreus capítulo 11, verso 1. Aqui a gente vai mostrar o que é a fé, amém? Olha o que está escrito. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não se pode ver. Então a nossa fé, ela fica oculta, tá entendendo? Ela fica no nosso espírito, no nosso coração. Está entendendo? Então vocês todos têm fé, amém? Glória a Deus por isso. Mas a fé fica aqui, ó. Por isso que você tem que aprender a usar. Como funciona a fé? Está entendendo? Ela fica aqui. A fé é algo invisível. É você crer em algo que você está esperando. Ou seja, aquilo ainda não aconteceu, mas você está
E agora, como que você vai agir? Você viu? A fé está em oculto. Tá entendendo? Vocês estão vendo esse chão aqui? Mas o fundamento é o que aqui? Vocês estão vendo? Vocês não conseguem ver o fundamento desse chão. Está entendendo? Isso é a nossa fé. A nossa fé é assim, é algo invisível. É você crer em coisa que não aconteceu, coisas que estão inexistentes. Está entendendo? Por isso eu e você precisamos aprender a usar a fé. Está entendendo? E como que usa a fé? Declarando. Fala assim, as minhas palavras, quando eu uso do jeito certo, eu uso a minha fé. Está entendendo como é simples? Então você vai pegar aquilo que está escondido e vai declarar. Está entendendo? Declarar tudo aquilo que Deus está colocando no seu espírito. Está entendendo? Igreja, Deus tem colocado algo no seu espírito. No seu, não é do seu semelhante, no seu. Tem algo dentro do seu espírito. Você precisa falar o que está no seu espírito. Não para as pessoas que vão matar a sua fé. Está entendendo? Mas você precisa declarar aquilo que você tem convicto que vai acontecer. Está entendendo? Quantos creem que vocês estão recebendo algo aqui já hoje? Isso é fé. Está entendendo? Vocês estão vendo alguma coisa? Quantos creem que vai receber algo hoje aqui, agora? Vocês estão recebendo algo aqui pelo Espírito. Está entendendo? Isso é gostoso. Qual é o sinal da fé? Quando libera algo aqui e vocês declaram, assim seja. Seu coração recebe. Olha como que Deus é muito bondoso, igreja. Ele até ensina como faz para os membros receber. Você está entendendo? É muito simples. Libera a palavra aqui no seu coração, você acata, você crê. Está entendendo quando você dá um glória, aleluia? Vocês sabem o que significa aleluia? Vocês sabem, né? Assim seja. Quantos sabem? Está entendendo? Aleluia significa o quê? É o quê? Louvado seja. E o assim seja. Está entendendo? E o assim seja significa o quê? Significa, se eu falar, você está curado, e você vai falar assim, e isso vai acontecer. Oh, Espírito Santo. Coisa simples. Você viu então a fé como funciona? Não tem algo. É simples. Fala assim, é simples. É simples. Se você compreender que é simples, o seu coração vai crer assim, instantâneo. É simples. Está entendendo? As palavras aqui, igreja, não é meros sons. Não é sons. Amém? Eu já falei disso, outros cultos. Não é sons. Está entendendo? Aqui eu estou liberando coisas que estão em oculto. Mas quando você crê no seu coração, isso se manifesta. Quantos creem que vai manifestar? Isso orienta lá mais. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Olha como é simples. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não se pode ver. Está entendendo? Então a fé é você crê no seu coração e depois você declara com a boca. É muito simples. Vocês têm o espírito de fé. Está entendendo? Vocês receberam o espírito de fé. E agora você precisa usufruir desse espírito. Está entendendo? Vocês precisam aprender como funciona, como usa desse espírito. Está entendendo? Deus, eu e você, foi formado, criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou, formou todas as coisas por meio das palavras. Está entendendo? Tudo estava no coração de Deus. Quando Ele declarou, tudo começou a ser feito. Está entendendo? O Espírito de Deus, Ele só opera quando tem palavras sendo ditas, palavras sendo declaradas. Está entendendo? Palavras. Está entendendo? Então tem uma pessoa invisível aqui agora, que é o Espírito de Deus, que Ele vai se mover, que Ele está se movendo nesse exato momento. Eu vejo Ele se movendo. Está entendendo? Por meio das palavras. Está entendendo? As palavras incendeiam o seu espírito. As palavras incendeiam o seu coração. Está entendendo? Então não é algo físico. Está entendendo? Oh, Espírito Santo, eu vejo Ele correndo para todo lado aqui por meio de vocês. Está entendendo? É as palavras. É as palavras. E agora, para você aprender a viver, o justo vive pela fé. E você é o justo. Jesus nos justifica. Você é a pessoa justa.
E agora eu e você já não vive mais por vista. Vocês e eu já não vivemos mais por vista. Agora vivemos por meio da fé. E a fé está na onde? No nosso espírito. A fé está no nosso coração. Vou falar de uma forma simples. Tá entendendo? Então, mas a fé mora em você. Ela está em você. E ela faz você ter certeza de coisas que você vai receber, que você está esperando. Tá entendendo? Porém, que ainda os seus olhos não é visível. Seus olhos não é visível ainda. Os olhos naturais. Mas dentro do seu espírito você tem uma certeza de que isso vai acontecer. E agora, como expressa? Como eu queria ouvir um pedido aqui. Quando você pede algo para Deus, igreja, você precisa ter essa certeza no seu coração. Porque você acha que Jesus diz, tudo que você pedir no meu nome, tudo que você pedir na oração, crendo, o recebereis. Tá entendendo? Então, um jeito de usar a sua fé é quando você libera o que você crê. Tá entendendo? E o que é que vocês creem? O que é que vocês creem? Quantos creem que é bendito aqui? Vocês creem que vocês é abençoado, que vocês é bendito? Quantos creem que a sua família é próspera? Oh, igreja. Amanda Sorianda Lamas. Eu estou ensinando aqui de forma simples. De forma muito simples. Tá entendendo? Como usar a sua fé? Você vai olhar para a circunstância e vai estar mostrando tudo ao contrário. Mas você não vai falar o que você está com seus olhos naturais. Você vai falar aquilo que você crê, aquilo que você espera que aconteça. Olha como que é simples, meu Deus. Jesus olhou para a tempestade e os discípulos tudo com medo. Os discípulos estavam olhando somente para a tempestade. Jesus olha para aquela tempestade. Oh, Espírito Santo. Se vocês pegarem a igreja. Jesus olha para aquela tempestade e ele não fala o que ele estava vendo com os olhos naturais. Ele fala tudo aquilo que ele estava crendo no Espírito. Crendo no coração. Por isso ele falou, cessa em nome de Jesus. E aquilo foi cessado. Tá entendendo? E aquilo foi cessado na mesma hora. Tá entendendo? A sua família deve estar passando um momento de leve, momentânea tribular. Você fala, cessa agora em nome de Jesus. E aquilo é cessado. Você fala o que você crê, não o que você está vendo com os olhos naturais. Está entendendo? É forma simples. Você fala o que você crê, não o que você está vendo com os olhos naturais. Isso é usar a sua fé. Está entendendo? Isso é você estar determinando aquilo que você está esperando. Sabe por que eu estou falando de forma simples? Igreja, tudo isso daqui é o que eu e você vive diariamente. Diariamente. A nossa vida, muitas das vezes, é cercada de circunstâncias. E você que é da fé, o que está saindo da sua boca nesse momento de circunstância? O que você enxerga quando você vê a circunstância? Está entendendo? Tem muitos que só sabem ver a tempestade. Isso daí não é fé. Está entendendo? Isso daí não é fé. A fé é você declarar o que está no seu espírito, o que você está crendo de verdade. É muito simples. Amém, igreja? Você viu que ponto simples? Então fala assim, eu preciso falar, confessar o que eu creio, não o que eu estou vendo. Vocês estão entendendo como é simples? Então você vai falar o que você crê, não o que você está vendo. Igreja, os nossos olhos naturais muitas vezes só vê barreira, só vê impedimento. Por isso que você não pode viver dessa maneira. Você não pode viver desse jeito. Está entendendo? Quando você recebe Jesus, não vem habitar o Espírito Santo no nosso coração. Então esse Espírito faz você crer muito mais além da circunstância. Pega a vida de Jesus, igreja. Vamos olhar o nosso mestre. Vamos olhar. Como que ele vivia? Como que ele vivia? Ele nunca olhou barreira nenhuma. Nunca. Igreja, chegava notícia no pé do ouvido dele, sabe do que? De morte, igreja.
de uma menina que já estava morta. Ele estava indo com Jairo. Quem lembra dessa passagem? Ele estava caminhando com Jairo e chegou a notícia: ô Jairo, não incomode o mestre não, a menina já morreu. Você está entendendo? Ele não deu ouvido para essas palavras. Ele deu ouvido para o que ele cria. Está entendendo? E ele determinou o que para Jairo? Jairo, crê somente. Vamos, crê somente. Está entendendo? Então eu e você precisa, vou falar de uma forma simples para vocês compreenderem, estimular a sua fé. Está entendendo? Estimular, exercer a sua fé. Está entendendo? Exercer. E para exercer você precisa, como que eu posso falar de uma forma simples? Como você vai exercer a sua fé? É nesses momentos de barreira, de impedimento. É nesses momentos que os seus olhos estão tudo ao contrário. É tudo ao contrário do seu espírito. Está entendendo? Então nesse momento eu e você precisamos usar da fé. Tem uma pessoa dentro de você que ele te ensina a fazer isso. É o Espírito Santo. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4. Quando eu e você, igreja, presta atenção aqui antes da gente ler. Quando eu e você tem uma convicção interna, quando eu e você tem um testemunho interno, que a Bíblia diz que o Espírito testemunha ao nosso espírito. Não é na nossa alma, amém? É no Espírito que ele testemunha. O que é testemunhar? Ele carimba que aquilo é ver. O que é testemunhar? Ó, eu falo uma coisa aqui. Você viu que Jesus deu o celular para Dani? Aí um exemplo. Você viu, Laís, que Jesus deu o celular para Dani? O que é testemunhar? Aí a Laís fala: é verdade, Deus deu o celular para Dani. Ela testemunhou junto comigo. Como que o testemunho acontece no seu espírito? Ó, Deus fala assim: Rafa, eu tô te dando uma casa, eu tô te dando um celular. Aí o Espírito Santo fica fazendo o que no meu espírito? Fica me convencendo de até aquilo se tornar ver. Ou seja, uma convicção, uma certeza. E quando se torna certeza aqui, igreja, nada aqui fora impede. Nada. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo fica tentando convencer vocês 24 horas por dia de coisas que o seu olho ainda não viu. Você está entendendo? É 24 horas por dia. Igreja, as coisas de Deus é pela fé que você recebe. Tá entendendo? Então o Espírito Santo, ele quer testemunhar para você: ó, Flávio, isso já é seu. Ele fica 24 horas falando: já é seu isso que você está pedindo. Tá entendendo? Até isso se tornar uma confiança, uma convicção no seu depois pula aqui para fora. Você tá entendendo? Não vai acontecer, igreja, aquilo que não é certeza no seu interior, não acontece. Por isso que Jesus falou: quando você for pedir, crê. Primeiro passo é você acreditar, você confiar que aquilo já aconteceu. Isso é testemunho. Isso é testemunho interior. Tá entendendo? E o Espírito Santo, ele fica fazendo isso com a gente, até se tornar a fé, até se tornar uma convicção absoluta. Vocês acharam? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Olha o que está escrito, igreja. Muito simples. Verso 13. Assim está o quê? Escrito. Criei, por isso eu fiz o quê? Declarei. A Bíblia de vocês está assim? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Acharam, igreja? Está assim? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Olha o que está escrito. Assim está o quê? Escrito. Criei, por isso declarei. Ou falei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Então, como o espírito de fé vai agir em você, vai operar? Quando você crê e fala, e declara. Quando você crê e determina as palavras. Está entendendo como é simples?
Então quando você crê e fala, não é somente meras palavras, você está utilizando a sua fé. Você está entendendo que não é meras palavras ao vento? Está entendendo? Não é meras palavras ao vento. Quando você crê e declara e fala, você está usando a sua fé. Está entendendo? Você está utilizando como que eu posso falar? A semente de Deus. O que é a semente de Deus? O que é a semente de Deus, igreja? Fala assim, as palavras. Está entendendo? As suas palavras são semente. Então eu e você precisamos utilizar das palavras. Está entendendo? Por meio da fé. Por meio da fé, igreja. Por meio da fé, as suas palavras rompem todas as coisas. É muito simples. Então vocês entenderam? Vamos ler novamente. Verso 13. Aumenta um pouquinho. Olha o que está escrito no verso 13. Assim está escrito: criei, por isso declarei. E com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Está muito diferente da de vocês? Está muito diferente? Mais ou menos? Está como a de vocês? Está como? Pode ler, Flávio, para a gente. Amém. Você viu? O mesmo espírito de fé. Está entendendo? Por isso que nós também temos o mesmo espírito de fé. Por isso cremos e por isso falamos. Então qual que é o meio para a sua fé ser utilizada? Tem as obras, que é a ação, e também tem as suas palavras, a sua boca. Por isso que você precisa confessar tudo aquilo que você crê. Fala assim, confessando. Então você viu que as confissões é algo extraordinário, não é algo natural, é algo que está conectado ligamente com a sua fé, conectado com a sua fé, conectado com o seu espírito. Você está entendendo? Está conectado com o seu espírito. Não tem um mundo espiritual que vocês ouvem falar? Esse mundo espiritual, igreja, ele não faz nada aqui na terra sem antes ele ouvir uma palavra. Sabe por quê? O mundo espiritual respeita as leis naturais. Está entendendo? Ele respeita. Então esse mundo espiritual, para se materializar aqui agora, eu sei que ele está aqui agora. Como que faz? As palavras. Você vê o quão extraordinário é isso? O mundo espiritual que vocês ouvem tanto falar. Quantos creem no reino do Espírito aqui? Vocês não creem? Adivinha como que esse mundo do Espírito vai manifestar na sua vida? Através das suas palavras. Está entendendo? Aí eu te pergunto, o que você anda falando? O que está saindo da sua boca? A sua boca no reino natural é só esse daqui, um lábio. Tá vendo? No reino do Espírito é uma fonte. No reino do Espírito a sua boca é fonte, igreja. Não é lábios. No reino do Espírito a sua boca é uma fonte de água viva. Está entendendo? Para jorrar a vida você precisa liberar as palavras. Que tudo que você está crendo no seu coração. A Bíblia diz assim, que Deus não fará coisa alguma. É Amós, se eu não me engano. Amós 3, verso 7. Deus não vai fazer coisa alguma na terra sem antes falar com os seus profetas, com seus amigos. Deus não faz nada sem antes ele falar. Aí eu te pergunto, você acha que vai acontecer na sua vida o que você fala ou não? Só acontece na nossa vida, igreja, aquilo que você libera com a sua boca. Tá entendendo? Tem um testemunho de um homem da igreja aqui, não vou citar o nome dele. Ele estava vivendo a vida dele naturalmente. Ele falou assim, nossa, eu acho que eu vou ser preso hoje. No mesmo dia ele foi. No mesmo dia. Porque aquela fonte naquele momento jorrou o que? Água doce ou salgada? Salgada. Igreja, quando você lança água doce, vem coisas doces para a sua vida. Mas se você liberar coisa salgada, vai vir coisa salgada para você. O que é a coisa salgada e a coisa doce? Não é o açúcar e o sal. Adivinha o que é a água amarga e a água doce no reino do Espírito? É as coisas que vocês estão liberando. Se você liberar doença sobre a sua vida, vai chegar doença. Se você libera a maldição, chega a maldição.
Adição. Porque no reino do Espírito acontece tudo que sai daqui, ó. Tudo que você está crendo. Tudo que você está crendo acontece. Está entendendo? Tudo que você crê acontece. A Bíblia diz que tudo é possível aos que crê. Tudo é possível aos que crê. Está entendendo? Eu não estou falando isso para... Eu só quero que você tome consciência disso. Está entendendo? A fé, o que vocês acham? Você acha que a fé só é usada para o lado bom? O que vocês acham, igreja? A fé é usada para os dois lados. A fé é usada para os dois lados. Não é só para o lado bom, não. Está entendendo? Não é só para o lado bom. Ó. Guarde o seu coração, porque é daqui, ó. É o que você crê aqui, você vê aqui. É o que você espera aqui, acontece aqui. Tá entendendo? É a fonte, igreja. É a fonte. Por isso, use a sua fé. Sabe por que eu estou ensinando isso? Porque você tem fé. Você tem fé. A Wilka, Cida tem fé. Todos vocês têm fé. Mas a diferença é que se você não saber usar, você vai usar para o lado negativo. Tá entendendo? Todos vocês têm fé. Mas se você não saber usar a sua fé, você vai usar pro lado negativo. Quem lembra do bolo que eu tinha falado uns tempinhos atrás? Quem lembra? Hoje eu comi um bolinho antes de vir pra cá. Tá entendendo? Por quê? Por causa das palavras. Por causa das palavras, igreja. Tá entendendo? Quando você se libera o que você crê, aquilo acontece. É muito simples. Vocês estão compreendendo? Tá vendo como que é simples? Abre sua Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 28. Muitos de vocês vê o que aconteceu aqui, mas não sabem o porquê aconteceu. Presta atenção. Essa passagem que a gente vai ler, a mulher do fluxo de... Tá entendendo? Muitos só falam assim, ó. Ela foi lá e tocou nas vestes e foi Mas o porquê aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Tá entendendo? É o que você vai ler agora, o motivo, o porquê aconteceu isso. Vocês estão entendendo? Marcos capítulo 5. Verso 28. Olha o que está escrito. Pois, todos achou, amém? Marcos capítulo 5, verso 28. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar suas vestes, ficarei o quê? A Bíblia de vocês está assim, igreja? Está assim? Está assim, Flávia, a de vocês? Pois ela dizia consigo mesmo, ou a de vocês deve estar pensava, né? Pensava, dizia. Dizia? Aí, ó, tá dizia. Você viu? Então antes dela ir lá, tocar no manto de Jesus, tocar na roupa, nas vestes de Jesus, antes de acontecer o que ela estava pedindo, antes de acontecer, ela creu no Espírito. E ela falou antes de tocar nas vestes. Você está entendendo? Então a pessoa não é tocar. Tem muita pessoa que toca, não é tocar, não é isso. Você viu? Não é isso. A Bíblia diz que Jesus estava embutido no meio de uma multidão e todo mundo tocava ele. Ele parou e falou: alguém me tocou. O discípulo falou assim: mestre, mas como você fala isso? Olha, a multidão te oprime, te aperta. Ou seja, muitos tocavam e não acontecia nada. Muitos tocavam nele, muitos podiam abraçar ele, mas não acontecia absolutamente nada. Tá entendendo? E essa mulher, ela nem tocou na pessoa, no ser, na carne de Jesus. Ela tocou somente nas vestes, nas roupas. E aconteceu. Por quê? Porque antes de ela fazer isso, antes de ela ir lá e tocar no manto, ela declarou com a sua boca o que ela cria no seu espírito. Você entende que é diferente? Então muitos naquele momento, ó, pessoa, igreja, imagina eu e você.
Isso daqui é meditar. Imagina eu e você. Jesus estava lá no meio daquela multidão. No meio daquela multidão. E tinha um monte de gente tocando em Jesus, não tinha? Vamos ser sinceros. Tinha um monte de gente oprimindo e tocando em Jesus. E não acontecia nada. Agora pensa você comigo. Imagine. Oh, Espírito de Deus. Presta atenção, eu e você comigo. Agora imagine. O Flávio está 24 horas tocando em Jesus, mas não acontece nada. O Rafa chega, toca no manto dele e acontece. Imagine o que o Flávio vai se questionar. Fala, oxe, mas por quê? Eu estou tocando nele e não acontece, mas por quê? Ele chega, toca na roupa e acontece. Você está entendendo? O Flávio só ia ver o quê? Que eu toquei na roupa e fui cu. Mas e o que aconteceu por trás? Você viu por trás? Você viu o que aconteceu nos bastidores? Aquela mulher liberou a palavra, igreja. Ela creu, tá entendendo? Antes de tocar em veste, antes de fazer qualquer coisa, ela creu. E depois ela falou. Você tá entendendo? Então tira essa ilusão. Tira essa ilusão. É só tocar em Jesus. Não é só tocar nele. Você precisa tocar com fé. Convicto dentro de você que algo vai acontecer verdadeiramente. Sabe a sua oração? Sabe aquilo que você pede para Deus? Você precisa ter uma certeza no seu espírito. Tá entendendo? Vou dar um exemplo para vocês o que é certeza, ó. Ilustrar a oração de alguns aqui. Tem pessoas que estão precisando, de um carro. Vou falar de coisa material. Vai falar de coisa material, depois dou um exemplo do espírito para vocês. Ó, de coisa material. Olha a oração sem fé. Pai, em nome de Jesus, me dá um carro. Aí a pessoa... Aí chega alguém e fala assim: irmão, você tem um carro? Naquele momento vai mostrar se a oração dele teve fé. O que ele deve determinar? Eu tenho. Mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Mesmo sem estar nas mãos, mas ele precisa falar aqui. Por quê? Não é coisas banais, porque isso é usar a fé. Isso é um sinal de que a pessoa creu naquela oração. Dom do Espírito, por exemplo. Pai, me dá o dom da palavra. Aí o Espírito Santo, filho, fala de mim para ela. Aí a pessoa fica assim, ó. Tá entendendo? Tem que abrir a boca. Como que o dom vai manifestar se você não está falando nada? Tá entendendo? Como que vai manifestar se você não fala nada? Dom de cura. Deus, me dá o dom de cura. Não, amém, eu vou te dar, filho. Quem está doente aqui? Não tem a fé para falar. Tá entendendo? Chega no culto, não tem a fé para falar. Quem está doente aqui, que Deus vai te curar agora. Você tá entendendo? Isso é o quê? A fé. Isso é um sinal que você creu. Então você viu o poder das palavras? Não é meras palavras. As suas palavras determinam aquilo que você está crendo no seu coração. Tá entendendo? E todos vocês aqui têm fé. Não tem, igreja? Todos vocês têm fé. Você viu? Agora você só precisa usar da maneira correta. Igreja, não é tempo de vocês, olha grave o que eu estou te falando, não é tempo de vocês ficar de boca fechada. É tempo de você determinar o que você crê no seu espírito. É tempo de você falar o que Deus está testificando no seu interior. É tempo de você abrir a boca, igreja. É tempo de você declarar o que Deus está falando aí dentro. Fala o que Deus está falando aí dentro. Você está entendendo onde paralisa a fé? É no momento... Aquele momento, sabe, que o Espírito vai te estimular a falar algo que você crê no Espírito, mas você não fala. Vocês entenderam? Aí eu te pergunto, igreja, pega o tanto de pessoa que passa isso na oração. Igreja, não para me vangloriar. Ele está aqui, no nome de Jesus. Isso daqui é só para testificar a nossa fé. O Flávio está aqui. E foi com ele que eu passei uma situação. Igreja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, falou no meu coração e no coração da Dani, que a nossa filha ia ser uma Flávio, vem aqui. Vem aqui, Flávio. Fala para eles o que você veio me entregar. Só você, resumidamente. Menino. Quero um menino. Não a palavra, o presente que você veio me dar. Ah, uma roupa. Qual que é?
De uma criança, de um menino. Pode sentar, obrigado, Flávio. Glória a Deus que você está aqui, presta atenção. Igreja, o Espírito falou que era uma Mi, e o Flávio chegou com um presente de um Mi, mas na hora, eu não consegui falar para ele. Na hora, eu só falei assim, ele está aqui, ele foi me entregar na garagem da igreja, lá da Vila Menck. Ele chegou com um presente de um menino, e adivinha o que ele falou para mim? Recebe o presente, né? Tem um presente para você. Eu falei, glória a Deus, irmão. Aí quando eu olhei a caixa, eu falei, Deus, tá ao contrário daquilo que o Senhor está falando. Vocês estão entendendo, igreja? Não é o Flávio, é o presente. Mas você viu que tava, a fé de quem estava em jogo ali? A fé de quem estava em jogo ali? Na minha. Você está entendendo? Então não é a igreja, não é quatro paredes. A minha fé estava em jogo ali. Você viu? Com uma forma sábia, eu rejeitei o presente. Rejeitei não no sentido de rejeitar no coração, mas eu estava crendo no que Deus estava falando. Está entendendo? Assim acontece diariamente com vocês. No dia, confesso perante os irmãos que eu não consegui agir de uma forma sábia. Na conversa que a gente teve, não consegui agir de uma forma sábia. Por quê? Talvez eu iria machucar o coração dele, para não saber se expressar muito bem. Está entendendo? Mas depois a gente se acertou. Mas você está entendendo a fé de quem estava em jogo ali? Está entendendo? Então a fé, ela manifesta as obras. Está entendendo? Agora vocês, é o que acontece com vocês, igreja. Igreja, você tem que ficar confiante no que Deus está falando no seu espírito. Independente das coisas aqui fora, meu Deus do céu. Independente das coisas aqui fora, você está entendendo? Você precisa crer no seu espírito. Isso daqui não é mera, não. Isso daqui é a sua fé, igreja, que está em jogo. É no que você crê aí dentro. Você está entendendo? O Deus que você busca, Ele tem poder para todas as coisas. Eu já te aviso de antemão. Está entendendo? O seu problema é tão pequeno para Deus. Para você pode ser gigante, para Deus é pequeno. O que determina e como faz para vencer? Você utilizando a sua fé, igreja. Utilizando a sua fé. Sabe a oração que você ora aqui para Deus na igreja? Nos seus bastidores, no banheiro, não sei, no carro. Sabe aquela oração? Você tem que agir de acordo conforme você O que eu fiz com esse ato? O que eu fiz com esse ato que eu acabei de falar para vocês? Eu agi de acordo com as palavras de Deus. Tá entendendo? É diferente você agir de acordo com o que Deus falou. Com o que Deus. O coração do Flávio pode ter vindo com maior alegria, mas ele também entendeu o meu lado e eu também entendi o lado dele. Você está entendendo? Mas o que prevaleceu foi o que Deus faz. E hoje em dia, o que é, Rafa, criança? Você não falou? Menina, igreja. Você está entendendo? Mas você viu na direção, igreja, até o que é para ser errado dá certo. Porque imagine se o Espírito Santo não tivesse tocado nele para vir fazer isso. Eu tinha usado a minha fé? Eu não tinha usado a minha fé. Está entendendo? Então é o Espírito, igreja, é o que ele está colocando dentro de você. Igreja, se você me perguntar, Rafa, dentro de você tem o que? Tem um monte de coisa que eu estou crendo, igreja. No Espírito. Tem um monte de coisa que o Espírito Santo fica me convencendo. Filho, já aconteceu, já fiz. E eu falo o quê? Eu creio, eu espero, eu confio. Eu sei que já fez, eu acredito. Você está entendendo? Ou seja, você tem que declarar com a sua, você tem que confessar com a sua boca o que Deus está falando com você, igreja. O Vinícius, um testemunho básico, depois ele vai contar para vocês. Acerca de habilitação, igreja. Eu falei para ele, Vinícius, declara que você já passou na habilitação. Filho, vai acontecer conforme a sua fé. E para honra e glória de Deus, ele fez a prova. Está habilitado já? Estava de moto ontem lá na igreja. Está entendendo? Já está habilitado A e B. Está entendendo? Por que aconteceu? Conforme as palavras. Você viu que a gente precisa desenvolver a fé? A fé não é algo para ficar em oculto, igreja. Não é algo para ficar escondidinho aí no seu coração. A fé você precisa
usar. Por que você acha que Jesus... E depois que aconteceu essa cura aqui da mulher do fluxo de sangue, o que Jesus falou para ela? Filha, não foi capacidade minha, mas foi a sua fé. Foi a sua fé. E como que ela fez para usar? Não tem segredo nenhum. Ela creu no Espírito e declarou com a boca. Fala assim, tudo que eu confesso. Tudo que eu confesso. Crendo no meu Espírito. Acontece. Acontece. Está entendendo, igreja? Acontece. Oh, era para uma pessoa vir hoje aqui, mas teve um impedimento na vida dela. Mas vocês vão ver diante dos seus olhos o que foi determinado no Espírito. No Espírito. Os obreiros aí que estavam no culto passado, amém? Vocês estão vendo? Que a Beltrana, que era para estar aqui, ela não veio? Mas vocês vão ver. Igreja, eu creio, por isso eu falo. Sabe o que vocês vão ver? Ela, e se Deus quiser a mãe dela vai estar sentada aí, e a gente apresentando a criança. Tá entendendo? Fala assim, a palavra de Deus não cai por terra, mas acontece, mas ela traz fruto. Está entendendo? Grava o dia de hoje que eu estou falando para vocês aqui. Vocês vão ver, e no nome de Jesus, no nome de Jesus, se Deus permitir, a mãe dela vai estar aí vendo. Está entendendo, igreja? Por que eu estou fazendo isso? Pela fé. Eu creio e falo. É simples. Está entendendo? É muito simples. E isso manifesta o espírito de fé. O espírito de fé, igreja. O espírito de fé. É o espírito de fé que se manifesta quando você faz isso. Está entendendo, igreja? Glória a Deus. Simples, fala assim, as minhas palavras vai sair fé. Tudo aquilo que eu creio, fala assim, tudo que eu creio no meu espírito vai concretizar através das minhas palavras. Assim como Deus fez e faz por meio das palavras. Quantos creem, igreja? Assim como Deus crê e fala, assim eu e você deve viver. Oh, Espírito Santo. Fala assim, igreja, o que eu não devo confessar. Você já entendeu que a sua palavra vai sair a sua fé. Tudo que você crê no seu espírito, você vai declarar. E como você vai viver? O que você não deve declarar com a sua boca? Abre sua Bíblia em Efésios. Igreja, adivinha qual que é a ferramenta que Satanás usa para destruir a vida das pessoas? Qual que é a ferramenta que Satanás usa para destruir a vida das pessoas? A bater na fé, irmão. Glória a Deus. Mas ele faz a pessoa ter uma fé ao Adivinha o que ele faz? Ele faz a pessoa acreditar que a pessoa é um lixo, que a pessoa não presta, que a aparência dela é feia, que é isso, que é aquilo. Adivinha como? Ele toma a boca de pé e começa a Tá entendendo? Aí você, cheio do Espírito Santo, cheio, igreja, vocês estão cheios do Espírito de Deus. Vocês estão cheios do Espírito Santo, até o tutano, como diz a obreira Simone, até o tutano. Tá entendendo? E vocês não usam a arma que Deus deu para vocês. Rafa, mas você não convive comigo. Eu tô só, como que eu posso falar, trazendo baseada aqui. Eu não tô falando que vocês não usam, porque eu não convivo com vocês. Tá entendendo? Mas eu tô querendo que vocês usem de forma consciente. Qual que é a ferramenta que Satanás usa? Adivinha o que ele usou para enganar a Eva? Fala assim, palavras. Ele não enganou a Eva, sabe o quê?
foi nada disso. Adivinha o que ele disse? Ele distorceu a pá de quem? De Deus. E adivinha como que ele usa para distorcer a palavra? Adivinha o que ele usa para distorcer? Adivinha não, já falei para vocês. As palavras, igreja. Sabe por quê? A Bíblia diz que você é filho de... E tem pessoa que não se sente filho de Deus. Tá entendendo? A Bíblia diz que você é curado. E tem pessoas que aceitam enfermir. Por causa do quê? Das palavras negar. Lembra que eu falei? A fé opera para os dois lados. Eu vou mostrar para você. O coração de vocês hoje aqui vai sair daqui cheio de fé. Cheio de fé. Cheio de fé. Tá entendendo? Mas se você não aprender a blindar o seu... Igreja, você não precisa nem estar muito distante. Você vai sair ali na porta. Se você ouvir uma palavra negativa, se você deixar descer para o seu coração, a sua fé já vai diminuir. Como que é o nome de... Como que é seu nome? Não entendi. Lúcia. Lúcia. Tecosopanti. Eu contia. Sou calabasonte. Lúcia, você entendeu o que eu falei agora? Que através das palavras dos outros, se a gente der ouvido, acaba batendo a nossa fé. Filha, eu não sei o que aconteceu com você. Não sei se você ouviu esse tipo de palavra que abateu a sua fé, mas o Espírito de Deus fala no meu espírito que a partir de hoje seu coração vai ser incendiado e a sua fé vai voltar a ser usada novamente, no nome de Jesus. O Espírito Santo vai incendiar seu coração novamente, com a fé que você vivia lá no passado, tá entendendo? A fé que você estava usando lá no passado, o Espírito Santo está quebrando palavras ao contrário, e você vai voltar a usar a sua fé a partir de hoje no nome de Jesus. Quantos creem na vitória dessa irmã, igreja? Coloca a mão no seu coração, filha. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. A boa semente que está aí no seu coração estava morta e vai voltar a frutificar novamente, filha. No nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então, a mesma forma que Deus usa para despertar fé no nosso coração, é a mesma fonte que Satanás usa. É a mesma coisa que ele usa para destruir a nossa fé. É a mesma coisa, não tem segredo. Está entendendo? A diferença é que eu e você precisa ter o discernir para proteger o nosso próprio coração. Você viu como que é simples? A fonte doce é de quem? Fala assim, a fonte doce é a boca de Deus. E de quem que é a fonte amarga? Eu não quero nem falar para vocês. Está entendendo como que é? Claro, com Deus as coisas é clara. Qual que é a fonte doce? De Deus. Deus fala que você é o filho amado dele. Deus fala que ele te amou. É tudo que a Bíblia declara sobre você. E adivinha o que Satanás faz? Ele começa a falar tudo ao contrário da palavra de... E tem pessoa que acredita. Tem pessoa que acredita. Está entendendo? Tem pessoa que crê mais na fonte amarga do que na fonte doce. Está entendendo? Igreja, o apóstolo era acostumado a dar muito esse exemplo pra gente. Chega uma notícia para você. Irmã, acabei de passar ali em tal lugar. Sabe, que faz isso, que faz aquilo. E eu vi o seu nome lá. O que a pessoa fica? Desesperada, apavorada. Ou seja, ela creu no Corá. E a Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedor. A Bíblia fala que você é herdeiro de Deus. E as pessoas demoram de crer. Por que, igreja? É assim. Por que o ser humano está se tornando tão complicado o Evangelho de Cristo, sendo que é uma coisa tão simples? Por que disso? Você está entendendo que aos nossos ouvidos, a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvido para ouvir,
ouça. O quê? O que Então a gente precisa dar ouvido para quem? Pro Qual Espírito? De Deus. Lá em 1 João também diz pra gente provar dos para ver se é o Espírito de... Igreja, qual é a testificação que é o Espírito Santo que está falando na minha boca aqui? Qual é a testificação? A Bíblia diz para você provar. Tá entendendo? Igreja, se não queimar dentro do seu espírito, não receba. Porque a Bíblia diz que o Espírito faz o quê? Testifica com o seu espírito. Você sabe quando é o Espírito Santo falando, sabe por quê? Não é que você está sentindo algo, é porque fica fervendo no seu interior, no seu coração. Fica queimando no seu coração. Quem lembra os 2 homens, os 2 discípulos a caminho de Emaús? Eles não conheceram que era Jesus, mas a Bíblia diz assim, que no partir do pão, as escamas caem dos olhos e eles conhecem Jesus. E Jesus some deles. Aí um fala pro outro. Não é à toa que é quando a gente vinha no caminho, o que acontecia? O que acontecia, igreja? O nosso coração fervia. Igreja, quando você ouve a boa semente, o seu coração começa a ferver, igreja. O seu espírito, você não vê a hora de usar a sua fé. É simples, vamos voltar aqui, igreja. Fala assim, o que eu não posso confessar, o que eu não posso, fala assim, declarar com a minha boca. É o que você vai ler agora. Igreja, isso daqui você não pode fazer. A sua boca é uma fonte o quê? Doce. Assim como a boca de Deus. Vamos ler, olha o que é que está escrito. Efésios capítulo 4, verso 29. Olha o que está escrito. E não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause o quê? Destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Então as pessoas que vão ouvir as suas você tem que liberar palavras do quê? De edificar, e não palavras de destruição, igreja. A nossa boca é uma fonte doce. A gente não pode declarar destruição. Eu queria mostrar uns sintomas aqui, o que é destruição, mas da minha boca eu não consigo nem falar. Eu não consigo nem liberar a palavra. Mas muitos de nós ouvem aí fora o que é a destruição, amém? Amém? Então a nossa boca é uma fonte doce. Igreja, se no seu coração você crer e você liberar a palavra, você falar, vai sair o quê? Coisas doces, coisas que vai edificar. Igreja, o povo judeu chama como que eu posso falar de uma forma simples para vocês entenderem? O povo judeu é o povo escolhido por Deus. Lá em Israel, eles dão os nomes de pessoas que ficam lançando palavras negativas. Adivinha qual é o nome dessa pessoa? Lashon Hará. O que é Lashon Hará? É pessoas que ficam praguejando, falando coisas negativas. Igreja, tem pessoa que tem prazer nisso. Se reúne em um grupinho e começa a falar só palavras negativas acerca de outra Qual que é o nome disso? Fala assim, Lashon Hará. Lashon significa língua, Hará significa perverso, língua preta. Você está entendendo? Deus odeia esse pecado, igreja. Por que Deus odeia esse pecado? Que é o próprio Satanás só fica praguejando. Você está entendendo? Então eu e você tem a boca o quê? Doce. Você está entendendo? As nossas palavras devem ser fonte de vida, de esperança, de alegria, de cura. Você está entendendo? Então a gente não pode praguejar de jeito nem. Está entendendo? Você leu esse versículo? Não saia da vossa boca. Não é somente da boca dos pastores. Não saia das vossas, da nossa, da minha, da sua. Palavras o quê? De destruição. Está entendendo? Então a minha e a sua boca é fonte doce. E você precisa compreender, creio eu que você já compreendeu, que as suas palavras você vai usar a sua fé. Está entendendo? Então a gente não pode praguejar.
De maneira nenhuma. Igreja, não tem o Espírito Santo? Ele se entristece com pessoas que praguejam. Olha o verso 30 que está escrito. Olha o que está escrito no verso 30, igreja. E não entristeceis quem? O Espírito, com o qual foste ser para o dia da redenção. Para aí. Então qual que é a coisa que entristece o Espírito Santo? Tem muitas coisas, tem. Mas uma das coisas que entristece o Espírito Santo, fala assim, é o Lashon Hará. Quando eu e você libera as palavras de destruição, isso daí entristece o Espírito de Deus. Está entendendo? Por quê? Ele quer dar vida para o seu semelhante. E quando você pragueja o seu semelhante, tá entendendo? Não tem o Espírito Santo que habita em mim, habita em você? Ele quer abençoar o seu semelhante. E quando a gente pragueja, a gente está usando a nossa fé ao contrário. E a gente vai automaticamente causar o quê? Fala assim, destruição. Você está entendendo? Então da sua boca vai sair o quê? Fé, igreja. Fé. A sua boca é fonte de vida. Por isso precisamos usar da maneira correta. Baixa um pouquinho. Por isso precisamos usar da maneira correta. Oh, Espírito Santo. Você está entendendo? Isso entristece o Espírito Santo. É muito simples. Eu não quero nem ir muito. Abre sua Bíblia em Tiago. Não quero nem ir muito nessa parte, mas eu preciso dar um pouco de clareza. Amém? Tiago capítulo 3. Oh, Espírito Santo. Tiago capítulo 3, verso 10. Tiago capítulo 3, verso 10. Todos achou? Amém? É muito simples, olha o que está escrito. Da mesma boca procede bênção e o quê? Meus queridos, o quê? Isso não está certo. A minha Bíblia diz isso. Está entendendo? Igreja, o povo que não conhece Jesus, que não recebeu Jesus, eles não E aqui Tiago está falando para os irmãos da onde? Da igreja. Está entendendo? Para os irmãos daí. O povo lá fora que eu digo, é um povo que não tem consciência de Cristo. Eles vivem praguejando um ao outro, porque eles não têm total consciência. E eu e você? Que recebemos Cristo, que aceitamos Jesus, que estamos com Cristo, cheio do Espírito Santo. É a gente, igreja, que precisa compreender isso. Tá entendendo? É a gente que não pode deixar ser levado. É muito simples. Tiago aqui está dando a direção, sabe para quem? Especificamente para os cristãos. Tá entendendo? Não adianta você querer cobrar uma pessoa que não conhece Cristo. Não adianta, ele vai viver praguejando, porque ele não tem consciência das coisas. Agora e eu e você? E a gente que aceitou Jesus? Está vendo como o cenário muda? Está vendo? E eu e você? A gente precisa se firmar nessa consciência, que as suas palavras saem fé. Você não pode praguejar ninguém. Eu não estou falando que vocês praguejam, é só uma consciência. Por isso que eu não queria passar nessa parte. Essa é a parte mais chata, mas eu preciso dar uma pincelada, amém? Você está entendendo? Então as pessoas vivem assim. Que pessoa? As pessoas que não é consciente da pessoa de G, elas vivem assim, um praguejando o outro. Igreja, é a mãe pragueja o filho, é o pai pragueja o filho, é o filho pragueja o pai. É dentro da família, não é distante não. É ali mesmo, dentro do cenário da casa mesmo. Você está entendendo? Você está entendendo que não precisa ser distante? É o gerente, está entendendo um exemplo dentro de uma empresa? É o gerente que pragueja o funcionário e o funcionário está ali trabalhando para a empresa crescer. Você está entendendo? Está tudo aqui. É um ali no meio do outro. Você está entendendo como eles batem cabeça um com o outro? Você está entendendo a falta de consciência o que causa? Você está entendendo? E Tiago disse aqui, meus irmãos, meus queridos irmãos, não pode a vossa boca jorrar água doce e água salgada. Não pode. A gente que nasceu em Cristo, a gente que recebeu Jesus, não podemos mais usar palavras de destruição.
Porque você vai estar usando a sua fé ao contrário. Você vai destruir uma vida. Está entendendo? Lembra que eu falei? A palavra é uma semente. Tudo que você planta, aquilo vai causar uma colheita. Você viu como que é simples? Então a maneira, como funciona a fé? A fé funciona através das suas através daquilo que você determina. Você crê no seu espírito e você salta através da palavra. Você crê aqui e libera. Você está entendendo como que é simples? Assim o próprio Deus vive. Igreja, forma simples. O Espírito não está em mim? O Espírito Santo? Tem cabimento você vir em um culto como esse e eu liberar palavras de maldição sobre você? Você está entendendo? Tem cabimento? Isso não provém do Espírito de Deus. Não tem cabimento. Uma pessoa consciente da palavra. Lembra que eu falei? O tema é confissões de fé. Se eu estou consciente da palavra, eu estou consciente que você é filho de Deus. Eu estou consciente que você já é curado. Como que eu vou praguejar alguém? Você está entendendo? O cenário inverte, igreja. Fala assim, eu preciso orar, liberando palavras de fé. Está entendendo? Como que é simples? E o que eu devo confessar? Igreja, não tem quando você vai orar no seu momento de comunhão com Deus? Você deve naquele momento, sabe fazer o quê? Confessar as palavras de fé. Confessar a palavra de Deus. Você está entendendo? Você não deve viver pelo que você está sentindo. Você deve viver naquilo que você crê. Um exemplo. Olha como que é simples. Tem uma pessoa que está... Um exemplo, uma coisa simples. Está com dor no dedinho. E a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo fomos Pai, eu creio. Você está entendendo as suas palavras? Pai, eu creio que eu já estou curado. Eu creio por meio das suas Você não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arre. Pela sua palavra, por meio de Jesus, eu estou sarado. Isso é orar com fé. Você viu que não tem orar com fé, é isso. Tem pessoa que pensa orar com fé, falar um monte de palavra eloquente, um monte de palavra para tentar impressionar Deus. Orar com fé é isso. É você pegar uma verdade da palavra e confessar. E confessar. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. É confessar. A Bíblia diz que eu tenho a graça de Cristo. A Bíblia diz que eu sou mais que vencer. Você só declara o que está escrito. Isso é orar com... Ou então, muitos de vocês aqui já ouviram algumas palavras proféticas, não já ouviram sobre a sua própria vida? Você pega aquelas palavras proféticas e começa a determinar também. Você começa a declarar no seu momento de comunhão, na sua oração. Isso vai executando a sua fé. Paulo disse isso para Timóteo. Paulo falou assim, Timóteo, pega as profecias que você tem ouvido e ativa elas e fala elas e busca elas. Tá entendendo? Quando alguém vem falar uma profecia para mim, igreja, que vem do Espírito Santo, eu pego aquela profecia e começo a declarar na minha oração. Falo, Deus, você usou Beltrano e falou isso, isso, isso. Eu creio que foi o seu Espírito. Você está entendendo? Isso é orar com fé. Você começa a declarar, não o que você está sentindo, não o que você está passando, não o que os seus olhos naturais estão vendo, mas você começa a declarar tudo o que Deus faz, tudo o que Deus diz. É muito simples. Vocês entenderam? Então eu e você devemos confessar essas coisas. A palavra de Deus. Eu e você deve confessar o quê? A palavra de Deus. Isso você vai exercer na sua fé. Você viu como que é simples? Abre sua Bíblia aí para a gente encerrar. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, verso 17. Oh, Espírito Santo. Todos achou, amém?
Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Aqui era Deus falou para Abraão, amém? Olha o que ele diz: eu o constituí pai de muitas nações, e ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos como se já existisse. A Bíblia de vocês deve estar muito diferente, né? Mas esse verso é muito simples, igreja. Está falando que Deus chama as coisas pelas coisas que ainda não existem, coisas que ainda não é a mas Ele chama como se aquilo já tivesse como se já tivesse acontecido. Vou dar esse exemplo para vocês. Chega um exemplo simples. Chega um drogado aqui. Aí Deus toma a boca do pastor e fala o quê? Você é profeta. Você está entendendo que Deus fala tudo ao inverso? Você está entendendo como Deus fala? Chega uma pessoa doente, Deus fala o quê? Você está Você viu como que Ele chama coisas que ainda não existem? E eu e você precisa viver dessa forma. Eu e você precisa viver assim, igreja. Chamando as coisas como se já houvesse, como se já tivesse acontecido. A gente tem que declarar a nossa fé. Pega o que Deus está te falando lá no secreto. Não precisa falar na multidão. Fala: Deus, tudo que você está falando aqui no meu espírito. E começa a declarar. Começa a dizer, igreja. Você está entendendo? Pega o que Deus está colocando no seu interior, no seu espírito, e começa a confessar. Porque nisso você está utilizando a sua fé. É simples. Você está entendendo? Quem quer fazer algumas confissões hoje aqui? Chamar as coisas que não existem como se já existe. Fala assim: eu estou curado. Fala assim: eu estou curado. Fala assim: eu sou bendito. Fala assim: eu sou abençoado. Fala assim: eu sou filho de Deus. Fala assim: eu sou herdeiro de Cristo. Fala assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Fala assim: eu sou próspero. Fala assim: eu sou. Fala assim: eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Fala assim: eu sou cheio de graça. Está entendendo? É só uma forma simples. Está entendendo o que é usar a fé? É isso. Você pega o que a Bíblia diz, o que o Pai determinou sobre você, e você começa com fé por meio da sua boca. É simples. Oh, Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Entenderam? Quantos vai usar a fé aqui? Quantos vai usar a fé, igreja? É simples. Você precisa falar, declarar tudo que você espera que aconteça. Amém, igreja? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Feche seus olhos nesse momento. Nesse momento você vai usar sua fé, igreja. Nesse momento você vai usar sua fé, igreja. Você já entendeu o meio que Deus usa? Você já entendeu o que está sobre você? Você já entendeu o que faz para sua fé ser despertada, igreja? É você declarando as palavras. Oh, Espírito Santo. Sorianta lavaço. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Declaro cura, Senhor, sobre o doente. Declaro meus irmãos cheios da sua graça, cheios do seu Espírito, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Oh, recapassoriantalamas. Declara a sua família livre no nome de Jesus. Declara a sua família livre no nome de Jesus. Faz teu querer. Oh, recatapapassoriantalamas. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, declaro vida, Senhor, sobre pessoas no nome de Jesus. Declaro vida sobre todos que estão aqui, Senhor, no nome de Jesus. Declaro bênção sobre todos que estão sobre este lugar, Senhor, no nome de Jesus. Seja qual área for, Senhor, no nome de Jesus. Seja na área de saúde, Senhor, em nome de Jesus. Receba a vida de Deus agora, em nome de Jesus. Ser curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Receba a graça de Deus agora, em nome de Jesus. Desocalamas. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Deus orienta la más. Igreja, estende sua mão em forma de receber. Nesse momento eu quero que você declara tudo aquilo que Deus tem colocado no seu espírito. Quero que você diga. Tá entendendo? Eu posso muito bem profetizar aqui para você. Tá entendendo? Mas estende sua mão e começa a declarar o que está aí dentro de você, o que Deus colocou aí dentro de você. Isso tem poder, igreja. Comece a declarar como se você já tivesse recebido, como se já fosse seu. Comece a determinar nas suas palavras. As suas palavras saem virtude, igreja. As suas palavras não é palavras ao vento, sai fé nas suas palavras. Determina. Se Deus tem te mostrado que você vai pregar para nações, determina. Fala: Deus, eu creio que eu vou pregar para multidões. Se Deus está colocando algo no seu coração, comece a declarar nesse momento. A sua palavra tem poder. O nome de Jesus. Comece a falar, igreja, nesse momento. Deixa o Espírito encher a sua boca. Deixa o Espírito encher a sua boca nesse momento. Oh, recata papapasso, recalabasso. Da tastu que antalamas. Diataca paralalabasso. Deso canti alamas. Começa a falar o que você crê nesse momento. Não fale a circunstância, fala o que você crê. Fala o que você está esperando o que aconteça. Comece a declarar agora. Comece a falar: Deus, eu espero o meu pai, os meus irmãos libertos. Comece a declarar nesse momento aquilo que você crê. Oh, recata passorianta lamasso. Comece a agradecer nesse momento. Assim como Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes. Oh, orienta lamasso. E ele foi grato. E Deus multiplicou tudo que está. Comece a declarar nesse momento. As suas palavras. As suas palavras. Fala para Deus o quanto você crê naquilo que Ele está colocando no seu coração. Oh, recante amanabasso. Oh, orientamasso. Eu creio, Jesus. Eu creio, Espírito Santo, nas curas, Senhor. Eu creio nas curas, Espírito Santo. Eu creio em paralíticos levantando, Senhor. Eu creio em cegos enxergando, Senhor. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio, Espírito Santo, em pessoas quebrantadas. Eu creio em pessoas prósperas, Senhor, no nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo, em pessoas levantando pelo poder da palavra. Eu creio em pessoas sendo usadas pelos dons do Espírito de Deus, Pai.
Eu creio, Espírito Santo, eu creio. Eu creio que essa igreja está sendo edificada, poldada pelo seu Espírito, Pai. Eu creio no seu poder sobrenatural, Pai. Eu creio, Espírito Santo. Oh, recapação. Eu creio numa igreja cheia do seu Espírito, Senhor. No nome de Jesus. Eu creio em pessoas, Senhor, avançando no seu reino, Pai. Eu creio em pessoas, Senhor, cooperando no reino, fazendo a sua vontade, Espírito Santo. Eu creio, Espírito de Deus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas entrando nessa igreja e sendo curadas pelo poder da palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, em famílias sendo transformadas, Pai. No nome de Jesus, eu creio, Espírito de Deus. Oh, eu creio, Espírito Santo. Eu creio em empresários, Senhor, sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio. Eu creio a sua igreja avançando, Senhor. Eu creio os obreiros, Senhor, em nome de Jesus, sendo edificados, Senhor, manifestando o seu reino, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio que a gente vai aprender, Senhor, coisas espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que a gente vai aprender a viver ainda mais pela fé, Senhor, no nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio, Espírito de Deus. Eu creio. Oh, recata passorienta lamaço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, recapaço. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio que a gente vai crescer a cada dia na graça e no conhecimento, Senhor. Eu creio que a gente vai crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Eu creio que o Senhor está gerando coisas novas, Senhor. Eu creio que o Senhor está gerando coisas novas, Senhor, no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desce, levante a lamaço. Desce, capaço. Eu creio que o Senhor está gerando coisas novas, Senhor, no coração. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Mais. Nome de Jesus. Creio que o Senhor está gerando coisas novas, Senhor. No nome de Jesus. Desce, calabalabaço. Oh, recamanamaço. Desce, lemante a passo. Zunde camanemiaço. Creio que o Senhor está gerando coisas novas, Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus eu posso ver, Espírito Santo. Onde amanaço. Onde amanamaço. Diaço lemante alamas. Pega na mão do Paulo, Débora. Pega na mão do seu esposo. Oh, recata passuri antalabas. Diemandia babastu. Desce, olhante lamas. O Espírito Santo vai gerar coisas novas no meio de vocês dois. Debata só. Coisas novas estão vindo sobre o coração de vocês. Coisas novas no nome de Jesus. Mais, em nome de Jesus. Mais, em nome de Jesus. Coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem, o Espírito de Deus vai gerar no vosso coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Coisas novas que vai ser gerada em vocês. Em nome de Jesus. Desce o catarapaço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orienta passo. Diamandaço. Eu creio, Espírito de Deus. Faz teu querer. Coisas novas no nome de Jesus. No nome de Jesus.
Espírito de Deus, igreja. É o Espírito de Deus. Rapatas. Vocês ainda vão dar muito fruto no reino de Deus. Todos vocês vão dar ainda muito fruto no reino de Deus. A graça de Deus está aqui, igreja. Você que ora em línguas, libera as suas línguas para Deus, não retenha. A Bíblia diz que aquele que ora em mistério fala direto com o próprio Deus. Nome de Jesus. Abanaço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai encher seus pensamentos das palavras dele, no nome de Jesus. Toda influência que tenta se aproximar da sua mente, dos seus pensamentos, de doença, de tudo que não provém do Espírito, em nome de Jesus, ele vai encher de fogo, em nome de Jesus. Rakatapapassô. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o poder de Deus agora no corpo, em nome de Jesus. Mais. Seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Decapassô. Lagaste, calabassori antalamas. Mais. Seja cheia do fogo de Deus em nome de Jesus. Mais. De pastore capasso, reapatacasto. Seja cheia do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais. Nome de Jesus. De pasture capas. Betiaço. Mais. Nome de Jesus. Mais. Seja livre agora de tudo que não provém do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Seja livre agora de tudo que não provém do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Vai embora agora tudo que não provém do Espírito de Deus. 1, 2, 3. Mais. Vai embora agora em nome de Jesus. De papapacasto, recapapasto, de apalabaço. Em nome de Jesus, seja livre agora em nome de Jesus. De papagasto, mais. Seja livre agora em nome de Jesus. Livre. Seja livre por completo agora em nome de Jesus. Dia pasture ante capasso. Seja livre agora em nome de Jesus. Faz teu querer. Pasto calabaço. Yamanasso. Negagasto. Fadagasto. Faz teu querer Jesus. cumpre tua vontade aqui Damanasso. nesse lugar.
nome de Jesus. De pasto calabaço. De casturianta labaço. Nome de Jesus. Nome de Jesus. De pasto. Yamanaço. Espírito de Deus, ore capasso, depante alamasso, nome de Jesus, repasso, enche-me, Deus, enche-me, em nome de Jesus. A graça de Deus está sobre este lugar, igreja. Não retém o Espírito. Deixa Ele vos encher. Deixa Ele encher o seu Espírito. Enche-me, Deus. Enche-me. Obrigado, Espírito Santo. Tu provês o fogo E a sorenta lamas. e é o sacrifício. Seu Espírito está se enchendo de graça nesse momento. Tu provês o Espírito Em nome de Jesus. e eu me entrego por Deus, pessoas que vão ouvir esse áudio, Senhor, em nome de Jesus, que o mesmo ambiente, a mesma glória que está sobre este lugar, Senhor, pessoas venham ser tocadas no nome de Jesus, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba graça, receba poder, receba cura em nome de Jesus. Oh, recatapassori antalamas. até transbordar. Em nome de Jesus.